uma superpotência militar, derrotada por um país muito menor, escondido no meio da selva. Parece improvável, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começa em um território distante, marcado por dominação estrangeira, divisões políticas e uma tensão que só crescia. Na época, quase ninguém imaginava que aquilo ia sair do controle. O que parecia só mais um conflito regional virou um dos episódios mais intensos e controversos do século. E as consequências foram muito maiores do que qualquer um previa. Milhares de vidas perdidas, uma sociedade dividida e uma guerra que expôs limites que até então pareciam não existir. Mas aí fica a pergunta: como um país com menos recursos conseguiu enfrentar a maior potência do planeta? O que fez esse conflito sair do controle? Para entender isso, precisamos voltar lá no começo. Muito antes da entrada dos americanos, o Vietnã já vivia em conflito. Durante décadas, o país foi colônia da França, e como toda colônia, era explorado economicamente, enquanto a sua população vivia sob domínio estrangeiro. Mas isso começou a mudar durante a Segunda Guerra Mundial. Com a ocupação japonesa na região, o controle francês enfraqueceu e abriu espaço para o surgimento de movimentos nacionalistas. E é nesse cenário que surge um nome fundamental: Ho Chi Minh, um líder revolucionário que defendia a independência do Vietnã, inspirado por ideais comunistas. Depois do fim da guerra, ele lidera a luta contra os franceses e, após anos de conflito, a França é derrotada. O resultado, em 1954, o Vietnã é dividido em dois. Ao norte, um governo comunista liderado por Ho Chi Minh. Ao sul, um governo apoiado pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos. A ideia parecia simples. Essa divisão seria temporária até que eleições reunificassem o país. Mas isso nunca aconteceu, porque nesse momento, o Vietnã deixa de ser só um conflito local e passa a fazer parte de algo muito maior: a Guerra Fria. De um lado, União Soviética e China, apoiando o norte comunista. Do outro, os Estados Unidos tentando impedir essa expansão. E é aqui que entra uma ideia-chave: a teoria do dominó. Segundo essa teoria, se um país caísse para o comunismo, outros cairiam em sequência, como peças de dominó. Para os Estados Unidos, perder o Vietnã era correr o risco de perder todo o continente asiático. E foi esse medo que empurrou o país para uma guerra que mudaria tudo. No começo, os Estados Unidos nem entraram diretamente. Eles só apoiavam com dinheiro, armas e treinamento. Mas tudo muda em 1964. Depois do chamado Incidente do Golfo de Tonkin, um episódio cheio de controvérsias, os Estados Unidos usam isso como justificativa para escalar o conflito. E escalaram pesado. Centenas de milhares de soldados foram enviados para o Vietnã. Bombardeios começaram a atingir florestas, vilarejos, cidades inteiras. Armas químicas, como o napalm, foram usadas, deixando um rastro de destruição e sofrimento. Militarmente, tinham vantagem em tudo: mais soldados, mais tecnologia, mais poder de fogo. Mas tinha um problema: eles estavam lutando uma guerra que não entendiam. O Vietnã do Norte não lutava de forma convencional. Usava guerrilha, se escondia na selva, atacava e sumia. Conhecia cada pedaço do território. Era uma guerra invisível. O inimigo não tinha uniforme claro, não tinha linha de frente definida, e isso tornava quase impossível vencer do jeito tradicional. Com o tempo, os americanos começaram a perceber que estavam presos numa guerra sem fim. Mas o ponto de virada veio em 1968, a chamada Ofensiva do Tet. Durante um período que deveria ser de trégua, o Vietnã do Norte lançou ataques coordenados em várias cidades.
Militarmente, os Estados Unidos reagiram, mas psicologicamente foi um desastre, porque mostrou para o mundo e para os próprios americanos que o inimigo estava longe de ser derrotado e que a guerra estava longe de acabar. A partir daí, tudo começou a mudar. A opinião pública nos Estados Unidos virou. Protestos tomaram as ruas. Milhares de jovens começaram a questionar por que essa guerra. Famílias recebiam notícias de filhos mortos. Num conflito que parecia não fazer sentido, a confiança no governo começou a cair, e o que antes parecia necessário passou a ser visto como um erro. Mesmo com toda a força militar, os Estados Unidos não conseguiam vencer, porque isso não era só uma guerra de armas, era uma guerra de resistência. E nisso, o Vietnã tinha vantagem. Com o passar dos anos, os custos aumentaram, as mortes aumentaram e a pressão interna também, até que os Estados Unidos começaram a recuar. No começo da década de 1970, as tropas começaram a ser retiradas. A guerra já não se sustentava mais, nem politicamente, nem economicamente. Acordos de paz foram assinados, mas na prática, o conflito continuou, até que, em 1975, veio o momento final, a queda de Saigon. Tanques do Vietnã do Norte invadiram a capital do Sul. Helicópteros evacuavam às pressas os últimos americanos. Era o fim da guerra e a vitória do Vietnã do Norte. O país foi reunificado sob um regime comunista. Para os Estados Unidos, foi uma derrota histórica, não só militar, mas política e moral. A Guerra do Vietnã deixou cicatrizes profundas. Mais de 58 mil soldados americanos mortos, milhões de vietnamitas mortos, muitos civis. Soldados voltaram para casa com traumas, e a sociedade americana ficou dividida por anos. E talvez a maior lição dessa história seja essa: nem sempre o poder militar define o resultado. Às vezes, conhecimento, estratégia e resistência falam mais alto que qualquer exército. Porque no Vietnã, a maior potência do mundo descobriu, da pior forma possível, que existem guerras, simplesmente impossíveis de vencer. É isso, gente. Não esquece de deixar nos comentários o que achou dessa verdadeira briga entre Davi e Golias. Já aproveita e deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Um forte abraço e até a próxima!